Observações. Então, na observação 1, se a hipótese então da derivada da f em relação a y no ponto x0, diferente de zero for trocada pela derivada da f em relação a x no ponto x0, diferente de zero, então vai existir intervalo i j, como a gente tinha no teorema, de tal forma que o y vai pertencer a j, para cada y em j vai existir um h de y em i. Então eu escrevo, ou seja, o x em função de y, tá? De tal forma que a f de h de y é igual a zero. Né? Então eu estou escrevendo o x em função de y. A função h que sai de j e chega em i é diferenciável e a derivada é menos a derivada da f com relação a y sobre a derivada da f com relação a x, né? Porque a gente sabe que a derivada da f com relação a x que é diferente de zero, ok? Então essa que é a ideia. Então o teorema da função implícita, esse caso da f igual a zero, a gente tem tanto a versão de y em função de x, quanto x em função de y. O que determina isso? Saber quais das duas derivadas, né, se a derivada em relação a x ou a y é diferente de zero. Se a derivada em relação a x é diferente de zero, significa que o x é função de y. Se a derivada em relação a y é diferente de zero, significa que o y é função de x. Ok? A segunda observação, né, diz o que eu acabei comentando no teorema da função implícita, que diz o seguinte, que a função g de x, né, ou seja, o y igual a função de x, ele vai ser uma função, além de diferenciável, como diz o teorema, ela é continuamente diferenciável, ou seja, ela é de classe C1, tá? Então, a função g do teorema da função implícita, ela além de ser diferenciável, ela é ainda C1, tá? Ela é continuamente diferenciável, ou seja, é de classe C1. As derivadas parciais são contínuas, ok? Daí a gente tem um exercício que diz o seguinte, seja f de xy igual a y ao cubo mais xy mais x ao cubo menos 3, mostre que existe uma função y em função de x, então eu quero escrever y em função de x. Qual é a derivada que tem que ser diferente de zero? A derivada é em y, tá? Definida em uma vizinhança do ponto x igual a 1, de tal forma que o y no 1 seja 1, então, ou seja, eu estou na vizinhança do ponto 1, 1, e calcular a derivada. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Deixa eu apagar aqui para a gente ter um espaço para a gente pensar sobre isso. Bom, primeiro então vamos observar a derivada com relação a y. Né? Então, a derivada da f com relação a y, quem é? Vamos lá, então vamos derivar em relação a y. Vai ficar a derivada de y ao cubo dá 3y ao quadrado mais x, que é a derivada de xy em relação a y, e o restante aqui derivado em relação a y, zero. Ok? Então esse aqui. Temos esse aqui, queremos encontrar a derivada no ponto 1, 1. Então avaliando no ponto 1, 1, que a gente obtém é 3 mais 1, 4. Então é diferente de zero. Então pelo teorema, né? Então como é diferente de zero, pelo teorema, então vai existir, né, os intervalos i e j lá, de tal forma que eu posso escrever y como uma função de y. Tá? Então, a existência é exatamente dada pelo teorema da função implícita, exatamente porque satisfaz a hipótese. Né? Qual era a nossa hipótese lá? Se a gente voltar, f é uma função de classe C1, que é o caso, é um polinômio, definida num aberto, na verdade ela está definida em todo o R2, então em particular num aberto. O ponto 1, 1 pertence a esse aberto. O valor da função f no 1, ó, 1, 2, 3, menos 3, 0. Então, beleza, f do 1 também é 0. Então, outra hipótese que a gente precisa verificar. Igual a 0. Então, ok. Beleza? O que mais de hipótese que a gente tem? Nessas condições, então, se a derivada em relação a y, que é o que a gente calculou, é diferente de 0 no ponto, então vai existir os intervalos j e i, né, de tal forma que a y é uma função de x. No caso do enunciado, é uma função g. Ok? Então, de tal forma que isso acontece.
A existência, então, a gente mostra usando o teorema da função implícita, né? Então vai existir esses intervalos de tal forma que eu tenho essa função. E além disso, a derivada da função é dada, né? Então, y pelo teorema da função implícita, existe então a g, né, dada aí pelos intervalos, né, e j, de tal forma que y é uma função de x, né? Então sabemos que a existência é dada lá, né? Claro que o i é uma vizinhança do 1, j é uma vizinhança do 1 também, tá? E quem é a derivada? Então, pelo teorema ainda pelo teorema, a função, então, a derivada, né, g' de x, é igual a menos derivada da f com relação a... quem que a gente sabe que é diferente de zero? É y, então é x que sobra aqui, no ponto 1, tá? Porque é isso que a gente quer. Então, podemos escrever g ou podemos escrever y, também não tem problema, tá? Vai ser a derivada no 1 dividido pela derivada da f com relação a y no 1, que essa a gente já até calculou, é 4. Muito bem. Então vamos ver, quem é a derivada da f com relação a x? Com relação a x vai dar 0 aqui, vai dar y, aqui vai dar 3x ao quadrado. Quando a gente avalia no 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, então vai ficar 4. Então menos 4 em cima, 4 embaixo, isso dá menos 1. Tá? Então esse que é o valor da derivada no ponto 1. Ok? Então é exatamente essa a ideia, né, de como que a gente pode aplicar o nosso teorema da função implícita, esse primeiro caso, em alguns exemplos.